Boa tarde, amigos do canal History of Science, do doutoramento em História da Ciência e Educação Científica da Universidade de Coimbra e Universidade de Aveiro. Hoje vamos falar sobre uma personalidade que influenciou de uma forma extraordinária o desenvolvimento do Gabinete de Física da Universidade de Coimbra. Este gabinete foi criado em 1772, durante a Reforma Pombalina, e ao longo do século XIX teve algum desenvolvimento que foi condicionado pelas invasões francesas e depois pela própria Guerra Civil em Portugal, mas que a partir de 1850 teve um notável desenvolvimento, graças particularmente a António Santos Viegas. António Santos Viegas ingressou na sua carreira universitária ainda muito novo, tinha 24 anos. Isto é em 1860, e integra um projeto que foi patrocinado, que foi desenvolvido pela Universidade de Coimbra, que está relacionado com a criação de um observatório meteorológico e magnético. A criação deste observatório meteorológico e magnético resultou de uma área de investigação, uma área de pesquisa na área da geofísica, que estava intimamente relacionado também com a atividade solar. Ora, o que se observou ainda no final do século XVIII, com Alexander von Humboldt, durante a sua viagem à América do Sul, foi que em determinados dias houve aquilo que ele designou, observou aquilo que ele designou por uma tempestade magnética, ou seja, a bússola parecia-lhe ter um comportamento muito irregular, que ele não encontrou uma justificação, uma causa para esse fenómeno. Regressado à Europa, Alexander von Humboldt entra em contacto com Weber e Gauss, em Göttingen, que estavam interessados em estudar localmente as características do campo magnético terrestre, particularmente as variações ao longo do tempo, as variações diurnas, e Alexander von Humboldt alertou para o facto de este fenómeno associado ao campo magnético merecia que fosse feito um estudo mais abrangente. E convenceu os físicos alemães, Weber e Gauss, a criarem uma rede de observatórios magnéticos na Alemanha. Alexander von Humboldt vai a São Petersburgo e convence também, incentiva a que os russos instalassem observatórios geomagnéticos até à Sibéria, o mais próximo possível do Polo Norte terrestre, e igualmente desloca-se a Inglaterra, Londres, onde, em contacto com Edward Sabine e Balfour Stewart, incentivou-os a que os ingleses, através, enfim, das suas colónias, também implantassem uma rede de observatórios geomagnéticos que se estendessem desde o Canadá até à Tasmânia. Portanto, a ideia era promover uma cobertura a nível do planeta, precisamente destinado ao estudo do geomagnetismo. Ora, este assunto assumiu particular interesse a partir do dia 1 de setembro de 1859, quando Richard Carrington, ao fazer as suas observações do Sol, particularmente das manchas solares, verificou que, nesta altura, precisamente finais de agosto e início de setembro, a atividade solar foi particularmente intensa no que respeita à observação das suas manchas. Ora, nesta altura, os telegrafistas observaram um comportamento anómalo das redes telegráficas. Este comportamento anómalo das redes telegráficas e o funcionamento dos aparelhos elétricos em geral
levou a que Balfour Stewart e Carrington integrassem as duas informações e admitissem a hipótese de que, de facto, aquilo que Humboldt tinha designado como uma tempestade magnética resultaria de uma influência da atividade solar, ou seja, durante o aparecimento dessas manchas deveria haver um fenómeno associado à atividade solar, onde os campos magnéticos muito intensos seriam criados e com perturbações diretas observadas aqui na Terra. Ora, isso levou a que os países europeus, enfim, integrassem esse projeto. Nós podemos estar a falar de uma globalização da ciência, um projeto integrado no qual diversos países poderiam dar o seu contributo. E foi assim que, em 1859, Portugal fosse também incentivado com Van Lamont para que criasse os seus observatórios meteorológicos e magnéticos. É nessa altura que a Universidade de Coimbra e também a Escola Politécnica de Lisboa decidem criar os seus observatórios. No Gabinete de Física faziam-se observações meteorológicas desde 1812, mas cujo rigor científico não era dos melhores, porque os registros meteorológicos eram feitos internamente no Gabinete de Física e o Observatório Meteorológico necessitava de condições muito próprias, muito específicas. É desenvolvido um plano para a criação desse observatório meteorológico, são estabelecidos contactos em Inglaterra com o Observatório de Greenwich e o Observatório de Kew, foram estabelecidos contactos com o astrónomo inglês Bredal Airy e também com Sabine e Balfour Stewart, que acompanharam e deram o apoio científico necessário para a criação desse Observatório Meteorológico e Magnético em Coimbra. Este observatório necessitava de requisitos técnicos e científicos muito específicos, o que significa que o Observatório Magnético de Coimbra foi criado obedecendo aos critérios científicos definidos para o Observatório de Kew e, inclusivamente, os próprios instrumentos eram análogos aos instrumentos do Observatório de Kew. Como é que aparece aqui António Santos Viegas? Santos Viegas era professor do Gabinete de Física e foi enviado a participar numa reunião de cientistas que decorreu em Paris em 1866, 1867, por ocasião da Feira Internacional de Paris, e nessa Feira Internacional de Paris, Santos Viegas procurou entrar em contacto com aquilo que se considerava de mais avançado em termos de tecnologia no que respeita à instrumentação científica. Ele aproveita precisamente essa Feira Internacional de Paris para adquirir os instrumentos mais recentes, mais inovadores, que então surgiram e que foram apresentados nessa exposição. Além disso, Santos Viegas procurou contactar diretamente com os fabricantes dos instrumentos para, enfim, conhecer os aspectos técnicos, enfim, daquilo que era a novidade científica da época, contactou os preparadores das escolas de Paris, nomeadamente o Colégio de França, a Escola Politécnica de Paris, a Sorbonne, e, além disso, também na Grã-Bretanha procura estabelecer os contactos. Na sequência da sua viagem a Paris, desloca-se a Inglaterra e a Escócia, onde, enfim, entrou em contacto com personalidades científicas da Universidade de Cambridge, da Royal Institution, da Universidade de Glasgow, Oxford, etc. Ora, estes contactos de Santos Viegas permitiu-lhe que, de facto, o Gabinete de Física e o Observatório Meteorológico e Magnético, do qual ele viria a ser nomeado diretor a partir de 1880, após a morte do seu fundador, que foi Jacinto António de Sousa, Santos Viegas
passou a dirigir o Observatório Meteorológico e Magnético. A promoção da atividade do Observatório Meteorológico foi feito por Santos Viegas em vários certames internacionais, nomeadamente durante a realização da exposição da Feira Internacional de Paris, de 1881, foi realizado também um congresso dos eletricistas, na altura designados desta forma, os eletricistas, os cientistas que se interessavam pelo tema da eletricidade, que teve um desenvolvimento científico e tecnológico notável neste Paris. Santos Viegas foi um dos fundadores, na sequência desta participação no Congresso Internacional de Paris, participou noutros certames, nomeadamente em 1883, e viria a ser um dos fundadores da Société Internationale d'Électricité, e que passou depois a ser a Sociedade Francesa dos Eletricistas de Paris. Ainda em 1883, na exposição de Viena, António Santos Viegas foi membro da Comissão Científica da Exposição Internacional de Engenharia Elétrica, na qual trabalhou, e essa comissão internacional foi presidida por Joseph Stephan. Santos Viegas teve a oportunidade de trabalhar com ele em Viena nesta altura. Resultou deste contacto de Santos Viegas com, enfim, inúmeras personalidades. Seria exaustivo enumerar agora as personalidades com quem Santos Viegas conviveu neste período áureo do desenvolvimento do eletromagnetismo e da instrumentação na área nessa área do magnetismo. Também, obviamente, a questão da termodinâmica e a própria óptica foram áreas científicas que António Santos Viegas se interessou particularmente. Já no final da sua carreira, Santos Viegas cria uma nova área de pesquisa em Coimbra e que foi, enfim, que assume uma importância histórica de grande relevo e está relacionada precisamente com a sismologia. Ou seja, no Observatório Meteorológico e Magnético, António Santos Viegas instala o primeiro sismógrafo em Portugal. Foi, de resto, um dos primeiros observatórios que na Europa instalaram este tipo de sismógrafo, um sismógrafo de Angó. Santos Viegas, enfim, beneficiando dos seus contactos internacionais e também da importância que a sismologia começou a assumir no Japão e em Itália, por razões óbvias, são áreas com sismos frequentes. Esta área de conhecimento teve um importante desenvolvimento. E no Japão, Milne cria precisamente um novo tipo de sismógrafo e António Santos Viegas providencia para que o Observatório Meteorológico e Magnético adquirisse, muito cedo, em 1903, adquirisse o sismógrafo de Milne. Há um trabalho, um texto de António Santos Viegas, em que ele descreve a instalação deste sismógrafo. O local onde ele foi instalado ainda se encontra intacto no Observatório Meteorológico. Ora, este sismógrafo é instalado em 1901 e foi o único sismógrafo em Portugal que registou um violento sismo que ocorre na vila de Benavente e que teve uma força destruidora, uma intensidade destruidora notável. Um pouco mais tarde, Santos Viegas, enfim, procurando garantir o desenvolvimento do Observatório Astronómico, encomenda um sismógrafo Vickers, que era aquilo que se poderia considerar um topo de gama na altura, aquilo que de mais avançado se produziu em termos destes instrumentos. Santos Viegas, nesta altura, era reitor da universidade. O sismógrafo é comprado, é adquirido ou encomendado em 1911, mas por algumas razões houve algum atraso na instalação do sismógrafo e Santos Viegas, que faleceu em 1914,
já não o viu a funcionar, mas deixou este último investimento para a sua, enfim, para o desenvolvimento do próprio Observatório Meteorológico e Magnético. Santos Viegas morreu em 1914. Nessa altura, ele ainda era professor. E aconteceu o seguinte: no dia em que se completou 50 anos da sua atividade como docente, como professor, a universidade prestou-lhe uma grande homenagem. Ele estava, enfim, a preparar-se para ir dar a sua aula daquele dia, quando no anfiteatro da Física entraram as autoridades da universidade, as autoridades de Coimbra e, enfim, cerca de 300 pessoas para lhe prestarem uma homenagem que ficou registada como um grande reconhecimento do trabalho que aquele professor, durante 50 anos, a dedicação daquele professor à ciência e também ao desenvolvimento do gabinete de Física. Hoje temos um departamento de Física que, enfim, tem a sua história intimamente ligada a este notável professor que, enfim, dedicou toda a sua vida ao seu gabinete de Física e ao desenvolvimento da ciência. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.